chamar o Oceander, então, para fazer a sua palestra. Tudo ok? Obrigado. Muito boa noite, caros amigos. Que honra estar aqui mais uma vez, segunda vez aqui no nosso Bezerra, em Guaraci. Estive aqui a primeira vez no ano passado e é um motivo de muita satisfação. Gostoso é vir, mais gostoso ainda é poder voltar. Então, muito obrigado pelo convite e espero que tenhamos uma noite abençoada com as reflexões da nossa bendita doutrina espírita. A nossa reflexão hoje, como disse o Ricardo, gira em torno daquela passagem do Evangelho de João, no capítulo 8, versículo 11, quando, de uma forma que eu gostaria de esmiuçar um pouco mais, existe uma bela passagem que a gente deu o título da palestra de hoje, da frase clássica de Jesus, que daqui a pouco eu cito, mas antes eu gostaria de trazer a reflexão em relação à bondade do Cristo, realizando coisas que muitos eventualmente não tenham percebido que consta no Evangelho. Narra o Evangelho que Jesus estava escrevendo com um graveto no chão, fazendo desenho. Sabe quando você pega um pedacinho de pau e fica ali desenhando no chão? Ele já sabia o que viria. Ele já tinha ideia da encrenca que estava surgindo, que era uma multidão ávida por sangue, ávida pela morte, ávida pela destruição do outro, trazendo uma mulher que eles diziam que havia cometido adultério. Sem hesitar e sem perder a sua tranquilidade, o Cristo continuou, mesmo diante daquela multidão em fúria, continuou escrevendo no chão, com seu gravetinho. Logo veio um e falou assim: mestre, viemos aqui para saber da tua opinião. Essa mulher que está aqui foi pega em adultério. E Jesus disse assim: o que a lei diz? Devemos apedrejá-la até a morte. O que o senhor acha? Já jogou uma batata quente na mão dele, né? Você imagine se ele dissesse assim: bom, se está na lei, então fiquem à vontade aí, né? Façam cumprir a lei. Ele ia ser alguém em contradição com o próprio caminho estabelecido, com a própria lei de amor que ele veio institucionalizar. E se ele fizesse o contrário, se ele contrariasse a lei e dissesse assim: não, isso não pode ser feito, como? Vocês vão cometer um ato desse absurdo? Vocês imaginem só se ele não seria caçado ali mesmo naquele dia, né? A lei, então, estabelecida na época por aqueles que não tinham nenhum tipo de piedade, fatalmente iriam acusá-lo. Falaram: tem um cara aí, um profeta aí, ó, está dizendo para o pessoal não cumprir a lei, não. Então, de uma maneira muito sábia, sem contrariar a lei, ele fez uma convocação, aliás, para que todos ali presentes fizessem uma autoanálise da própria conduta. E de maneira ainda a ser observada aqui na nossa reflexão, ele continuou escrevendo no chão. Tudo isso que foi dito, ele disse olhando para o chão, continuou com seus rabiscos no seu gravetinho. E ele expressou a famosa frase, invocando aquelas pessoas em fúria, todos com pedras nas mãos. Inclusive, trago aqui até uma mensagem muito curiosa. Daqui a pouco eu vou esmiuçar mais essa história aí. Está contido num livro do Divaldo Pereira Franco. O pessoal com as pedras nas mãos, inclusive o marido da mulher. E ele proclamou a frase clássica: pois bem, então aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. E continuou olhando para o chão e rabiscando. Se ele tivesse não rabiscando, eu imagino que seria algo que pudesse denotar uma impressão de que ele havia criado ali um pequeno desafio com aquelas pessoas. Se ele olhasse nos olhos daqueles ávidos com as pedras na mão para começar o apedrejamento logo, vamos acabar com essa mulher, sangue, sangue.
o pessoal que está nessa linha de conduta de descontrole não iriam se sentirem constrangidos, iriam se sentir afrontados. Por isso que foi proposital o fato de Jesus estar escrevendo no chão com um gravetinho, para não ter que olhar nos olhos de ninguém. E com esse olhar queria fuzilar as pessoas, literalmente. Alguns poderiam se sentir então confrontados e poderiam falar, quer saber, eu tenho pecado, mas eu vou tirar pedra mesmo assim. Mas como Jesus tinha essa pedagogia do respeito, da leveza, da sutileza, da educação sem afronta, sem o afrontamento, sem essa briga, né, sem ter esse confronto, o pessoal foi se dispersando um a um. Eu até imagino que um falou assim, eu acho que meu telefone está tocando aqui, viu, Ricardo? Eu acho que o meu WhatsApp tocou aqui agora. Vou ali atender. O outro falou, eu acho que vai passar um jogo do Campeonato Mundial da FIFA. Eu vou lá assistir, está na hora do jogo. Foram saindo um a um. Eu acho que eu me escutei minha esposa chamando que o almoço está pronto. Daqui a pouco não tinha mais ninguém, desapareceram todos. Ficou só Jesus e a então mulher, então adúltera. E quando ele percebeu que não tinha mais ninguém, ele fez aquela pergunta também contida no Evangelho. Mulher, onde estão os teus acusadores? Eu acho legal esse jeito, né, da tradução do Evangelho. Jesus tratava as pessoas assim, mulher, né? Chamar a pessoa de mulher é legal isso. Porque ela é uma mulher mesmo, né? Ela falou, não sei, mestre, saíram um a um, foram embora. E aí ele disse a outra frase que culmina na nossa reflexão da noite, dizendo assim, pois bem, se ninguém te acusa, ninguém te acusou, eu também não te acuso não. E deu um bom aconselhamento que serve para todos nós até hoje. E vai servir por muitos séculos ainda. Pois vá e não peques mais. E aí, a curiosidade que eu quis trazer para vocês está contida no livro chamado Quando Voltar a Primavera. Inclusive foi uma dica que recebi hoje de uma amiga muito querida, a Silvia Tadaiose, não sei se ela vai estar assistindo a gente, ela mora lá em São Paulo hoje, ela já frequentou a nossa casa espírita, e a Silvia falou assim, ô Sander, tem um trecho do livro mais magnífico, que explica como que foi os bastidores desse acontecimento. Então, nesse livro, do Divaldo Pereira Franco, psicografado por ele, pelo espírito Amélia Rodrigues, tem um capítulo lá que se chama Justiça do Amor. Obviamente que eu não vou trazer a leitura inteira aqui, isso ficaria muito longa, então eu vou resumidamente dizer para vocês. Os espíritos amigos têm a capacidade de saber de detalhes das passagens bíblicas de forma mais esmiuçada, que também trazem valiosos aprendizados. Narra aqui a Amélia Rodrigues, nesse livro do Divaldo, que naquele dia, estando o seu parceiro da mulher então adúltera lá, como um dos acusadores, e desejando começar o apedrejamento, acho que ele pensou, vou ser o primeiro a jogar pedra, né, aqui. Jesus o olhou nos olhos, sem dizer uma palavra, no meio daquela multidão ávida por sangue. Jesus apenas cruzou o olhar com esse rapaz, que era então o esposo da mulher que ia ser morta. E sem dizer uma palavra, que a boca pode, né, balbuciar, mas apenas com o pensamento, Jesus infundiu várias reflexões, vários questionamentos a esse então marido dessa mulher. Alguns deles narra a Amélia Rodrigues, que diziam algo como assim, você sabe que você também deixou a desejar muito na maneira como você cuidou dela. Você sabe da quantidade de vezes que você a maltratou fisicamente e com palavras. Às vezes o que mais dói na gente são as palavras, né? Isso foi assim, ele ficou muito estupefato, o rapaz, porque ele começou a perceber assim, como que esse homem que não está falando nada está dizendo tudo isso na minha cabeça aqui? E o convidou a uma reflexão. Será justo mesmo isso que vai acontecer com sua então esposa? Não seria você o primeiro a ter o desejo de defendê-la? Afinal de contas, ela foi sua parceira até então.
Vejam bem, a Amélia Rodrigues fez questão de trazer um destaque. A mensagem não quer passar a mão na cabeça de quem comete erros. Não quer avalizar o indivíduo, por exemplo, que comete adultério. Não quer dizer que isso não é nada, que deixa para lá, tudo bem. Não estamos aqui diminuindo o peso da problemática em si. Mas nos convida a uma reflexão que foi alvo aqui da atenção da Amélia Rodrigues no texto de Divaldo. Fica o convite para todo mundo ler aí. Vou deixar de novo gravado aqui. Quando voltar a primavera, é o nome do livro, e o capítulo se chama Justiça do Amor. Você vai ler lá, são 4 páginas, 4 folhas assim. Narra tudo isso. E Jesus, então, continuou conversando mentalmente com esse rapaz, que realmente também começou, a Amélia Rodrigues, lendo o pensamento dele, falou, realmente, eu pisei na bola, né? Eu não dei o carinho que ela merecia, não fui companheiro, não fui fiel a ela também. E ela cedeu à tentação. E ainda tem um outro convite. Outro convite diz assim: se houve adultério, não houve somente uma pessoa que cometeu o erro. Cadê a outra pessoa? Por que queriam matar sua mulher? E o rapaz com quem ela estava? Também não sabia que era errado fazer isso? Por que iriam destruir só um? Aliás, não é para destruir ninguém, óbvio. Então vale a pena essa leitura. Depois, quem quiser, pode me adicionar aí, que eu vou mandar o texto. Eu tenho o texto, tem as imagens do livro e tal. É uma leitura assim. O Divaldo tem aquela peculiaridade da leitura um pouco mais sofisticada, né? De uma escrita um pouco mais culta, mas é fácil de compreender, não tem nenhuma dificuldade, não. É uma passagem belíssima. E depois mostra que o rapaz, a conclusão da história foi assim: o rapaz foi lá, depois voltou onde a mulher estava com Jesus, a acolheu, pediu perdão a ela, pediu a ela uma chance deles recomeçarem dali em diante do zero. E viveram muito felizes dali em diante. Essa é uma história que não está no Evangelho, que graças à nossa abençoada doutrina espírita a gente tem acesso a esse conteúdo mais esmiuçado e que dá aí boas saídas, né? Bons finais, né? Quer dizer, o final foi feliz. Eles continuaram a viver juntos depois e com certeza uma regeneração mútua, né? Não somente da mulher, mas também desse marido. Moral da história é: todo mundo que erra tem um motivo para fazê-lo. Ou por desconhecimento das verdades, ou por não conseguirem colocá-las em prática, mesmo quando nós conhecemos. O Evangelho segundo o Espiritismo traz para nós várias questões muito interessantes. Mas eu quero destacar aqui hoje alguns trechos, como por exemplo do Livro dos Espíritos, na questão 990, quando os benfeitores espirituais colocam para nós a seguinte explicação: o arrependimento ajuda o adiantamento do espírito, mas só as provas e a reparação podem apagar as consequências do mal. Quando nós erramos, nós necessitamos de reparar os erros. Muitas pessoas acreditam assim: não, quando eu errar eu vou lá, peço perdão para Deus, está tudo resolvido. E a mensagem é que Deus não perdoa ninguém, porque Ele não se ofende. Então não adianta você pedir perdão. Eu vou lá e dou um tapa na orelha de alguém, depois chego em casa e falo: eu errei, né? Dei um tapa num cara ali, pedi perdão para Deus. Aí Deus fala: mas o que eu tenho a ver com isso? Você tem que ir lá pedir perdão para o cara que você machucou. Você precisa arrumar um jeito de reparar isso. Não só o arrependimento é necessário, mas é necessário a reparação. Está lá no Livro dos Espíritos, questão 990. O Emmanuel, no livro Fonte Viva, no capítulo 120, diz assim: o perdão de Jesus não dispensa o reajuste, mas abre portas ao recomeço. Estamos perdoados? Sim. Seremos perdoados? Sim, indefinidamente. Jesus nos recomendou a perdoarmos 70 vezes 7. Você imagina se ele vai um dia cometer o erro de não nos perdoar, como algumas linhas religiosas acreditam, que vai haver um juízo final. Quem está com Jesus está, quem não está não vai ter perdão, vai todo mundo para o inferno. Quer dizer, seria um absurdo isso. O cara que me ensina a perdoar 70 vezes 7 não me perdoa, vai me largar abandonado aqui?
Então isso não vai acontecer. Para poder ajudar aqui o clima ficar gostoso, né? Eu vou pedir para meu pai tocar mais uma música para nós aqui. O pessoal que está assistindo nós aí não acompanhou, mas o pessoal que está aqui presente vai escutar mais uma aí. Então vamos lá. Para quem está assistindo, não vai ver, mas vai ouvir. Meu amigo deixou seu dinheiro, sua herança e os direitos que tinha. Era jovem demais o menino, disse o pai, o vizinho e a vizinha. Meu amigo encontrou a verdade e em seu rosto banhado de luz, pelas ruas de sua cidade, meu amigo imitava Jesus. Irmão vento, irmão sol, irmã lua, irmão lobo, tu és meu irmão. Rouxinol, sabiá, criaturas de Deus, somos obras de suas mãos, somos obras de suas mãos. Meu amigo viveu sem ter nada, por esposa escolheu a pobreza. Era jovem demais o menino, não podia ter tanta certeza. Foi assim que ele abriu um caminho para quem quer viver só de amor. Não ficou muito tempo sozinho, gente nova o seguiu com fervor. Irmão vento, irmão sol, irmã lua, irmão lobo, tu és meu irmão. Rouxinol, sabiá, criaturas de Deus, somos obras de suas mãos, somos obras de suas mãos. Hoje em dia, nos jovens que eu vejo, irrequietos num mundo infeliz, eu renovo a esperança e o desejo de topar com Francisco de Assis. Calça ali, pé no chão, mundo novo, 1000 ideias de renovação. Eles são consciência do povo, queira Deus que eles cresçam irmãos. Irmão vento, irmão sol, irmã lua, irmão lobo, tu és meu irmão. Rouxinol, sabiá, criaturas de Deus, somos obras de suas mãos, somos obras de suas mãos, somos obras de suas mãos. Pois bem, essa é uma mensagem referente a Francisco de Assis, convidando os jovens, né, ao trabalho no bem. Continuando aqui então com a nossa reflexão, André Luiz diz no livro Nos Domínios da Mediunidade, no capítulo 17, o bem que deixamos de fazer é também um pecado por omissão. E às vezes o bem que nós deixamos de fazer é aprender a perdoar mais as pessoas, aprender a observar as dificuldades de cada uma. No caso da mulher adúltera, é um caso não muito incomum, mas também não muito comum, né? A gente não encontra muita gente cometendo adultério por aí assim a todo momento, mas encontra as pessoas cometendo erros cotidianos. As pessoas, o erro da impaciência, o erro às vezes do destempero emocional, às vezes o erro da mentira. Às vezes são pessoas que a gente ama tanto. E o André Luiz destaca isso para nós. O bem que a gente deixa de fazer também é omissão, também pode se caracterizar como, entre aspas, o chamado pecado, que é uma palavra muito institucionalizada pela Igreja Católica. A gente vem na doutrina espírita trazer como erro, o equívoco, o engano. No livro Pão Nosso, capítulo 91, André Luiz também cita: a vigilância começa no pensamento. Pensar bem é o início do não pecar mais, do não cometer equívocos, do não errar. É preciso colocar na nossa mente uma disciplina para que a gente coloque na nossa consciência cotidiana mensagens, conversas,
programas de TV, programa de rádio, tudo que você consome, tudo que entra na sua mente, tem que ser filtrado. Se a gente não fizer essa seletividade, como que nós vamos conseguir promover bons pensamentos que nos induzam a cometer acertos e a não cometer erros? É preciso um trabalho de autodisciplina e fazer hoje em dia, então, nesse mar que nós estamos inseridos, que é a internet, principalmente, nós podemos nos envolver com qualquer tipo de circunstância que a gente quiser. Basta escolher um tema e pesquisar, você pode mergulhar nele e ficar ali infiltrado diante de muitas informações relacionadas àquele assunto. A pergunta que nós devemos fazer é: que tipo de conteúdo eu consumo? Que tipo de lugar eu frequento? Qual é o tipo de conversa que eu falo com os meus amigos, com os meus parentes? Será que eu estou avançando? Será que eu não estou caminhando para vícios? Como, por exemplo, o vício da maledicência, o vício do julgamento fácil das pessoas? Que isso pode fazer com que eu entre na mesma categoria daqueles que carregam pedra nas mãos. Só que hoje as pedras estão na internet, né? Hoje em dia o apedrejamento é virtual, é o chamado cancelamento. Você não joga pedra na pessoa mais, senão você vai preso. Não pode mais, né? A lei não permite. Mas a gente pode jogar pedras virtuais. Pedras que muitas pessoas não suportam receber e acabam cometendo suicídio. Já viram vários casos na internet assim, né? Pessoas que não suportam a opressão daqueles que não sabem julgá-la com bondade e sucumbem à ideia do autoextermínio. Livro Céu e Inferno, na parte 2, no capítulo 1, tem o exemplo de um espírito chamado Clélie Duplantier, que fez a seguinte reflexão. Ela declarou o seguinte: fui perdoada por Deus, mas não por mim mesma. A reparação é o único caminho para a minha paz. O nosso Carlos Bacelli, aqui de Uberaba, psicografou alguns livros do Dr. Inácio Ferreira. O Dr. Inácio já citou em algumas ocasiões a sensação que ocorre principalmente com nós espíritos ao chegarmos no mundo espiritual. Ele diz que as pessoas que ele encontra com a maior dificuldade de se repararem no mundo espiritual são os espíritas. Por terem já tomado consciência do que devem fazer e escolhendo o caminho da lei de menor esforço, deixa para outra encarnação, eu sou imperfeito mesmo. A gente se justifica para continuar cometendo erros. E chega no mundo espiritual numa situação lamentável, porque o que nos cobra não é a providência divina. Não são os benfeitores espirituais. O que nos cobra é a nossa consciência. Não há nada mais implacável que a nossa própria consciência. E não há nada mais abençoado do que ter uma consciência tranquila. Você mesmo se abençoa. Você mesmo coloca em suas mãos a chave dos céus, do reino de Deus, como Jesus prometeu. Que nada é mais do que uma consciência tranquila de quem faz o que deve ser feito, de quem está em paz consigo mesmo. Nessa história da mulher adúltera, nós temos que refletir e nos colocarmos dentro dela, tentando descobrir quem somos nós nessa história. Feliz daquele que se considera assim, eu acho que eu estou mais próximo da mulher adúltera, viu? Porque eu cometo alguns adultérios também. Não necessariamente um adultério matrimonial, porque eventualmente reconheço que nunca traí minha esposa, nem meu marido, nem minha namorada, nem minha noiva. Mas me vejo muitas vezes cometendo um adultério da verdade, quando eu minto. Ou seja, estou adulterando a verdade. Quando escolho o caminho da maledicência e da opressão a alguém, estou cometendo adultério com a fraternidade, com a caridade, que é a bandeira número 1 da doutrina espírita. Quando escolho o caminho da indiferença, estou cometendo adultério com a gentileza. Ou seja, se a gente fizer uma análise crua mesmo, verdadeira e real, nós vamos descobrir que nós somos muito mais parecidos com a mulher adúltera. Só que nós gostamos muito de pegarmos pedras nas mãos. Pedras verbais. Pedras que oprimem aquele que eventualmente está numa posição de inferioridade em relação a nós.
Às vezes um cargo, por exemplo, que você ocupa numa empresa de chefia, você pode ser um verdadeiro tirano que apedreja os seus subalternos. Às vezes dentro de casa, o marido pode ser muitas vezes um apedrejador da própria esposa, como narra Amélia Rodrigues, do indivíduo que era então o marido da mulher em adultério. Emmanuel, no livro Consolador, na pergunta 241. A misericórdia divina nunca falta, mas exige que o espírito deseje regenerar-se sinceramente. Estamos aqui em busca de autocorrigenda. Portanto, é preciso estabelecer metas a serem cumpridas. Preciso criar mecanismos íntimos, não precisa nem contar para ninguém, para não virar constrangimento, né? A gente estabelecer certos critérios a serem alcançados, depois se a gente não alcança, pode gerar uma cobrança do outro. Então, não precisa contar para ninguém, não. Mas uma dica boa é, crie recursos íntimos. Crie programas de assim, por exemplo, eu vou prometer para mim que eu vou ficar uma semana que eu não vou falar mal de ninguém. Ou então, vou ficar o máximo que eu conseguir sem reclamar da vida. Eu aprendi com uma amiga uma vez que ela disse assim, que ela fez esse combinado com ela mesma, e ela pegou sabe aquelas borrachinhas de amarrar dinheiro? Ela pôs a borrachinha de amarrar dinheiro no punho, assim, sabe? Aqui o pessoal fala popularmente no pulso, né? Mas a palavra certa é punho. Então ela pegou, colocou a borrachinha de amarrar dinheiro aqui no punho, e ela prometeu assim, toda vez que eu reclamar, eu vou mudar a borrachinha de braço, troco do braço esquerdo, braço direito e vice-versa. Ela contou para mim que em menos de 2 horas ela tinha estourado 3 borrachinhas já. Quer dizer, é uma maneira de... Se está sempre reclamando de alguma coisa, é uma forma de a gente cometer adultério com a gratidão. Porque a gente reclama demais, né? Vamos falar a verdade. A gente reclama de tudo. Se está frio, porque está frio. Se está calor, porque está calor. Se está acesa a luz, porque está acesa demais. Tem muita lâmpada aqui. Se está meio escuro, podia acender mais, né? A gente não está satisfeito nunca. Isso vai sobrecarregando a nossa jornada. Nós vamos ficando pessoas pesadas, sabe? Cansativas. Isso pesa na nossa saúde. A gente começa a ficar desanimado, cansa fácil, fica com preguiça de fazer as coisas. A gente vai achando que é o clima que está mudando, é a energia do mundo que está mudando. O culpado é o mundo, o culpado é a energia, o culpado é o governo, o culpado é o vizinho, o culpado é meu cunhado. E a gente não vai percebendo que a gente vai se adensando, vamos ficando pesado, sabe? No livro Pão Nosso, o Emmanuel traz uma reflexão muito interessante, se chama Preserva a Ti Próprio. E ele cita essa passagem do Evangelho, de vai e não peques mais, lá contido no Evangelho de João, como eu citei no início, e ele traz algumas recomendações para que a gente não chegue no mundo espiritual em situação de lamentável questão íntima. O Emmanuel diz para nós, em parábolas, aqui nesse texto, está lá no capítulo 50, inclusive, e ele traz algumas reflexões que eu gostaria de compartilhar com vocês. A primeira delas, ele diz assim, a semente valiosa que não ajudas pode perder-se. Semente é que a gente traduz como tudo aquilo que ainda não germinou, que ainda está dentro de um casco, que não tem nem raízes e nem galhos, nem folhagens. E a gente encontra muitas sementes ao nosso redor. As primeiras, em grande número, as crianças. Aquelas que Deus coloca no nosso comando e às vezes no nosso âmbito, mesmo que não seja, por exemplo, um filho seu, mas pode ser um sobrinho, pode ser um neto, pode ser o filho do vizinho, alguém que frequenta sua casa. Nós temos responsabilidade em guiar essas pessoas, para que elas possam aprender por si só a criarem raízes e a criarem galhos. Porque uma semente, quando jogada em cima da terra, e ainda não germinou, ela é muito vulnerável. Pode vir um pássaro e comer, pode o sol vir e queimá-la. Pode vir o vento e levá-la longe. Ou ela pode ser direcionada, como diz a mensagem da parábola do semeador, ela pode ser colocada em terra infértil. Pode ser colocada entre espinheiros, entre pedregulhos. E pode acreditar, se você chegar um dia no mundo espiritual e ter a sensação íntima de que você, que eu digo você, estou falando para mim também, que nós fracassamos em direcionar alguém, mesmo que esse alguém não seja uma criança,
no corpo físico, eu digo, mas que seja uma criança espiritual. Você encontra pessoas de 60, 70 anos de idade que são crianças espirituais. E você encontra crianças, adolescentes, jovens, 10, 15 anos de idade, que têm uma maturidade espiritual incrível. A nossa função é, se nós sabemos um pouco, nós temos que compartilhar esse pouco. Se eu sei como ajudar alguém a solucionar um problema, devo fazê-lo. Não devo me omitir. Não devo deixar para depois, ou então, deixa que ele aprende com a vida. Se vira aí, cada um por si, e Deus por todos. Frase popular de um egoísta, criada por um egoísta, né? Que se exime, né, da responsabilidade como co-criador. E nós, espíritas, já temos essa informação. Deus trabalha assim, o tempo todo, como disse Jesus. E eu também. Mas fomos incumbidos de realizar a nossa parte. Se você enxerga alguém ao seu lado que é uma semente, você percebe claramente que não tem nem galho nem raiz. Está vulnerável? Ajude essa pessoa. Não é para enterrar ela não, literalmente, sabe? Mas coloca um pouquinho de terra em volta, coloca uma aguinha ali, dá uma adubada, ajuda ela a esclarecer a mente. Às vezes ela está com uma ideia inferior, uma ideia infeliz, ela está numa situação caótica, íntima. É a nossa função, se a gente pode fazê-lo. Ajudar, amparar, conversar, orientar. Pelo menos você se livra da culpa de um dia. Se a pessoa cometeu um erro, você está assim, bom, eu avisei, eu conversei, eu orientei, fui fraterno. A pessoa não quis ouvir, ela quis seguir o caminho dela, tudo bem. Você já está livre da responsabilidade. O problema nosso é chegar no mundo espiritual, e aliás, muitas pessoas nem precisam chegar no mundo espiritual para ter essa sensação. Aqui mesmo, encarnados, já ficam com aquela impressão, puxa vida, falhei. Que arrependimento que eu tive, aliás, que tenho, de não ter tratado bem fulano ou Beltrano, que hoje já não está mais perto de mim. Ou hoje a pessoa mora em outro local, que eu não tenho mais acesso, não tenho mais comunicação, não sei onde ela está, ou ela já desencarnou. Então o Emmanuel traz um alerta, cuide das sementes. Tem um monte de semente ao teu lado aí. Às vezes é o teu marido, às vezes é o teu filho, às vezes é o teu pai, às vezes é a tua mãe, às vezes é um vizinho. Eu gosto muito de pensar que nós somos todos sementes, sabe? Eu me sinto uma semente. Aliás, eu preciso do apoio de muita gente, porque um dia eu espero germinar. Enquanto isso, a gente vai aqui, tentando ajudar um ao outro na própria germinação. Mas me vejo como alguém ainda em processo de começar a querer sair um galinho, uma raizinha ali para poder entrar no chão um pouco. Isso não é para a gente se eximir, não, sabe, da responsabilidade de fazer o que deve ser feito. É assim, para a gente se igualar mesmo. Nós temos que nos colocar no mesmo nível de todos. Eventualmente temos algum grau de superioridade, algum quesito, mas em outros tantos somos muito inferiores aos demais. Posso, por exemplo, falando de mim aqui, ter uma determinada virtude em falar em público, mas devo deixar muito a desejar em alguém que não tem essa mesma capacidade, em relação, por exemplo, a ser um pouco mais fraterno, um pouco mais solidário, um pouco mais prestativo, um pouco mais sorridente, um pouco mais simpático. No fim das contas, a gente descobre assim, nós estamos todos no mesmo balaio. Como que a gente pode avaliar mal alguém e condenar alguém mal, né? E o Emmanuel continua dizendo assim, a árvore tenra que não proteges permanece exposta à destruição. A árvore é que nós podemos colocar como sendo a que nos dá abrigo. A árvore da nossa família, a árvore da nossa casa, cuidar bem dos nossos entes queridos, dos nossos não somente consanguíneos, mas aqueles que estão conosco na jornada da vida, os nossos irmãos de trabalho, os nossos irmãos da casa espírita, os nossos vizinhos. É a árvore que nos dá proteção. São aqueles que um dia, quando eventualmente acontecer algum problema na nossa vida, são os que vão nos socorrer. Não proteger essa árvore é uma grande motivação de frustração íntima. Proteja a sua árvore. Proteja aquilo que te dá sombra, que te dá frutos. Olhe para os seus familiares e pense, será que tem algum deles colocado ocasionalmente na minha vida? Será que tem alguém aqui que caiu de gaiato, entrou de gaiato nesse navio aqui?
Ou será que todos foram colocados pontualmente por uma providência divina absolutamente inteligente, impecável, muito justa e bondosa? Mesmo que a pessoa, assim, na tua vida, você acha que é um problemão. Fulano lá é um caos na minha vida. Pois é. Às vezes eu acredito em você. A pessoa realmente deve estar em situação caótica. A pergunta que é feita para nós é a seguinte: será que eu não ajudei a pessoa a estar sendo um caos? Não somente na minha vida, mas na vida dela também, na vida dos outros. Qual que é a parcela de culpa que eu tenho nisso? Quando eu vejo a pia suja, um monte de talheres, pratos, etc. Qual que é a minha parte que deve ser feita? Será que eu também não tenho um pratinho ali que eu também comi ali? Não tem um garfinho ali que eu usei, uma faca, ficou sujo, está lá para lavar, ó. Será que foi todo mundo comeu aí? Eu sou aqui o só fiscal aqui de obras aqui. Vamos para mais uma música? Vamos lá. Aproveitar que está todo mundo meio sonolento, né? Acho que uma música para a gente escutar gostoso, refletir, né? Um certo dia, à beira-mar, apareceu um jovem galileu. Ninguém podia imaginar que alguém pudesse amar do jeito que ele amava. Seu jeito simples de conversar tocava o coração de quem o escutava. E seu nome era Jesus de Nazaré. Sua fama se espalhou e todos vinham ver o fenômeno do jovem pregador que tinha tanto amor. Naquelas praias, naquele mar, naquele rio e em casa de Zaqueu, naquela estrada, naquele sol, e o povo a escutar histórias tão bonitas. Seu jeito amigo de se expressar enchia o coração de paz tão infinita. E seu nome era Jesus de Nazaré. Sua fama se espalhou e todos vinham ver o fenômeno do jovem pregador que tinha tanto amor. Em plena rua, naquele chão, naquele poço e em casa de Simão, naquela relva, no entardecer, o mundo viu nascer a paz de uma esperança. Seu jeito puro de perdoar fazia o coração voltar a ser criança. E seu nome era Jesus de Nazaré. Sua fama se espalhou e todos vinham ver o fenômeno do jovem pregador que tinha tanto amor. Um certo dia, ao tribunal, alguém levou o jovem Galileu. Ninguém sabia qual foi o mal e o crime que ele fez, quais foram seus pecados. Seu jeito honesto
de denunciar, mexeu na posição de alguns privilegiados e mataram a Jesus de Nazaré. E no meio de ladrões puseram sua cruz. Mas o mundo ainda tem medo de Jesus, que tinha tanto amor. Vitorioso, ressuscitou, e após 3 dias a vida ele voltou. Ressuscitado, não morre mais, está junto ao Pai, pois ele é o Filho eterno. Mas ele vive em cada lar, e onde se encontrar um coração fraterno, proclamamos que Jesus de Nazaré, glorioso e triunfante, Deus conosco está. Ele é o Cristo e a razão da nossa fé, e um dia voltará. Pois bem, Jesus voltará. Será que Jesus foi embora algum dia? Nunca esteve ausente, né? Pois bem, meus amigos, caminhando aqui para a nossa finalização, o Emmanuel ainda traz mais algumas reflexões aqui. A outra, ele diz assim: a fonte que não amparas poderá secar-se. A fonte a gente traduz aqui como o nosso trabalho, aquilo que nos tira a sede, que nos mata a fome. É preciso amparar a nossa fonte, cuidar do nosso trabalho, daquilo que nos dá renda, que nos dá condição de servir ao próximo. O trabalho é a ferramenta que a gente mais utiliza no nosso dia. Afinal de contas, a gente passa a maior parte do nosso dia trabalhando. E aqueles que estão aposentados, geralmente também arrumam uma ocupação, né? Vai ajudar alguém, vai fazer um trabalho voluntário, ou ajuda a família. Todo mundo tem uma ocupação. Difícil alguém que fala: eu fico o dia inteiro em casa, não faço nada, não ajudo ninguém. É difícil, né? A maioria de nós realiza alguma tarefa. Então, recomendação é: faça bem feito. Se atualize, permaneça atuante. Não aceite a ideia do que você aprendeu lá em 1970, está valendo até hoje. Não, se atualize, permaneça estudando, se aprimorando, se aperfeiçoando, descobrindo novos caminhos, entrando na era digital, melhorando tudo, como você serve, como você produz. Fazendo como Jesus recomendou, que se obrigarem a andar 1000 passos, vai com ele, ande 2000. Fazer sempre um pouco a mais. Eu brinco sempre com o padeiro, pode fazer um pão com muito capricho. Não só a massa, não só a farinha, não só o fermento, mas o carinho, o cuidado, uma mentalização de que aquele pão vai alimentar pessoas, vai entrar dentro do organismo de pessoas, colocar aí a tua energia boa. A gente sabe como funciona esse magnetismo que a gente pode colocar em tudo que a gente for fazer. Então, no teu trabalho, se doe, seja um benfeitor, não seja somente um trabalhador, seja um benfeitor naquilo que você faz. Isso vai te dar uma condição emocional muito preciosa, que a gente vai precisar um dia. A água que não distribuis forma pântanos, diz o Emmanuel. A água a gente pode aqui entender como tudo aquilo que pode matar a sede de alguém. Então nós temos recursos para poder tirar a sede das pessoas. Não necessariamente a água, o H2O, né? O líquido precioso, mas a água da sabedoria, a água do bom conselho, a água do carinho, a água do companheirismo, a água da parceria, a água da fraternidade, a água do perdão. Ofereça teu perdão às pessoas. Elas erraram contigo, elas erraram com outras pessoas também. Nós também erramos. Às vezes o nosso erro só é diferente. Precisamos aprender a perdoar, a oferecer essa água. Porque senão você fala assim: não, eu não vou oferecer nada, eu vou guardar dentro de mim recursos materiais, recursos intelectuais, recursos de fraternidade, que eu não vou ser fraterno coisa nenhuma. Eu sou fraterno, quem é fraterno comigo?
Então você vai perder a chance de distribuir a sua água. Que a gente quer distribuir só para quem a gente considera que merece, né? E aí veio Jesus nos contrariar nessa ideia, quando afirmou que não veio para os sãos, eu vim para os doentes. Os remédios que nós temos que distribuir para os doentes. Você não distribui remédio para gente saudável. Se você tem um remédio aí da orientação, da parceria, do apoio, do perdão, é um remédio que precisa dar para quem está doente. E o que a gente faz? Não, a água vai ficar comigo. Daqui a pouco você é uma represa, cheia de recursos represados. Semelhante ao que foi dito na parábola dos talentos. É o indivíduo que enterra o seu tesouro. Não vou distribuir coisa nenhuma. É meu, é meu, vou distribuir por quê? Aí essa água vai formando pântano dentro de você. É o pântano da sensação de um vazio existencial. De ser alguém assim, me sinto profundamente infeliz. Talvez seja porque nós estamos com muito excesso. Às vezes a infelicidade não é somente das faltas. Tem muito dos excessos que a gente vai acumulando em nós. Nós vamos acumulando recursos, finanças, conhecimentos, vivenciações e não compartilhamos. E vamos nos tornando mendigos espirituais. Vamos nos colocando na situação de uma realeza terrena, como foi até alvo do nosso estudo hoje, lá na Rede Amiga Espírita. Eu sou um príncipe aqui encarnado. Tenho muitos recursos. Sou belo, sou formoso, sou bem-sucedido, sou inteligente, sou rico. Ou se não sou rico, pelo menos tenho um bom conhecimento da vida. É preciso distribuir essas riquezas para a gente não se empobrecer. Na vida maior, na vida espiritual, mais rico é aquele que mais dá, é aquele que mais oferece, aquele que mais compartilha. Mais pobre é aquele egoísta, solitário, vazio, cheio de reflexões, cheio de verdades, aceitas principalmente por si mesmo. Né? Sou rico das minhas verdades, não distribuo para ninguém. E aí nós vamos então entrando nessa linha aqui, de cometermos adultérios emocionais, adultérios espirituais. Nós vamos traindo a confiança do divino em nós, de sermos seus fiéis distribuidores de recursos, a fim de que todos possamos mutuamente nos auxiliarmos. A proposta da nossa noite aqui, da reflexão, é essa, de jogarmos as pedras nos chãos. Aliás, as pedras no chão. Nos colocarmos na posição daqueles que carecem de auxílio, de amparo. Daqueles que, como Jesus fez com a mulher, vai meu filho, segue em frente. Mas não erra mais não. Aprenda com o seu erro. Que a gente tem essa capacidade. Vamos para a última música? A última então, para nosso encerramento aqui. Quem quiser cantar junto, pode cantar, viu gente? Pense sempre em vencer, procure se ajudar, levante-se desta cadeira com a fé verdadeira e diga: eu vou melhorar. Tente pensar só no bem, ligando-se com o alto astral. Pensamento positivo traz o curativo para qualquer mal. Esqueça qualquer tristeza e diga: eu hei de vencer. E para sua própria surpresa, em breve irá se refazer. Faça uma prece sentida do fundo do seu coração ao Pai que nos deu a vida.
e ao Cristo que é nosso irmão. Esqueça qualquer tristeza e diga: eu hei de vencer. E para sua própria surpresa, em breve irá se refazer. Faça uma prece sentida do fundo do seu coração ao Pai que nos deu a vida e ao Cristo que é nosso irmão. E uma imensa torcida, sublime e feliz como que lhe trará a alegria incontida, pois todo o universo se unirá a você. Jesus nos abençoe, muito obrigado e até a próxima.